Graça. Graça e paz a todos. Não teve combinação aqui. Isso é ao vivo, né, igreja? Assim, aquela ânsia toda. Mas agora, né, como se diz aí, voltamos em definitivo. Fizemos a primeira chamada e agora voltamos em definitivo. Hoje, né, o nosso irmão já sai das sombras para vir para a luz, né? Então você veja, né, que a palavra de Deus é poderosa. De tanto ele viu a palavra de Deus, ele saiu das sombras e veio para a luz. Graças a Deus, igreja. Amém? Então, hoje a gente vai estar aqui, né? O pastor vai estar, né, trazendo a exposição da carta de Judas, onde a primeira leitura, se você não meditar mesmo, a gente fica meio que voando, né? Que mensagem é essa aqui? Mas a gente vai ver que é uma carta de suma importância, né? Onde a gente vai aprender, né? E vai ver, né, a importância, né, da defesa da nossa fé, né? É uma carta, digamos assim, apologética, né? Digamos assim, de forma mais técnica, né? Mas não sou eu que vou expor, né? Eu vou apenas ajudar aqui, o pastor vai falar mais sobre ela aí, um pouco. E aí, pastor? Uma bênção, né? Hoje a gente vai orar também aqui. E é uma bênção ter hoje aqui o nosso irmão Jadson, né, participando conosco. Né, que Deus possa vir abençoar, né, essa live de hoje, abençoar o nosso entendimento. Né? Eu quero pedir a você, como sempre eu peço, para que você desligue sua televisão, não olhe agora mensagens, não olhe agora outras coisas. Se liga, se você tiver um fone de ouvido aí, coloca, se liga na live para você aprender mais de Deus. Amém? Temos muito a aprender. Eu passei hoje o dia inteiro lendo esse livro, estudando, indo para autores diferentes para buscar, né? Buscar mais entendimento, buscar conhecimento teológico, conhecimento bíblico, conhecimento histórico. Então, hoje realmente ainda vamos contar com os nossos irmãos aqui para compartilhar também um pouco do conhecimento deles, falar aquilo que eles pensam sobre determinado assunto. A gente vai ver que é uma carta muito atual, né? Então, vai refletir o que pensa sobre determinado assunto e vamos trazer aqui uma mensagem muito boa para a igreja. Amém? Amém. Então vamos, né, orar. Você vai compartilhando aí, a gente também está, né, compartilhando. Não fique achando que a gente está desatento aqui, porque a vez está de cabeça baixa, mas que a gente está compartilhando, né, com os nossos amigos, familiares, para que, né, todos venham a participar, venham estar junto conosco, né, lendo e meditando, né? Não só ler, mas o mais importante é meditar e praticar a palavra. Então, você aí também já vai, né, compartilhando, como disse o pastor, se desprende, pega a tua Bíblia, tá bom? Porque muitas vezes numa live, né, do estudo mais expositivo, aparentemente parece ser mais, digamos, né, macento, mais, tá meio assim e tal, mas é assim por quê? Porque a gente muitas vezes não lê, não abre a palavra, mas por isso que é muito importante, você pega sua Bíblia, você pega uma caneta, pega um papel, e aquilo que a gente vai aqui expondo, o pastor vai expondo, a gente vai completando aqui, que você anote, que você participe aqui também ao vivo, amém? Aí você vai ver como vai se passar, como vai ser prazeroso estar junto conosco, expondo essa carta, lendo essa carta. Agora se a gente já fica só assistindo, realmente vai chegar, depois de 15 minutos a gente não vai mais, né? Poxa, eu vou ali no sanitário, eu vou e sai da frente, deixa de estar assistindo. Mas quando a gente pega a palavra, se desprende de tudo, né? Bota o celular ali, fica olhando o celular, o tablet, o notebook, eu não sei de
de que forma você está assistindo. E começa realmente uma canetinha, um papel ali, ou se você quiser escrever na sua Bíblia aí, eu marco minha Bíblia. Não tenho esse problema comigo, mas se você tem esse problema aí, pega um papelzinho e vai participando junto com a gente. E você vai ver, né, como vai ser prazeroso e como vai ser gratificante e realmente como você vai aprender muito, né, nessa noite. Então, vamos orar aqui para depois o pastor entrar, né, propriamente na carta. Amém? Oremos. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento aqui, de estarmos expondo a carta, Senhor, de Judas. Né? Obrigado, Senhor, por cada vida que está aí do outro lado, Pai, nos vendo, Pai. Não sei a forma que eles estão, mas o Senhor sabe, que o Senhor possa consolá-los, que o Senhor possa abraçá-los, que o Senhor possa iluminar tanto a nossa mente como a mente deles também, para que a Tua palavra possa realmente penetrar no nosso ser. Obrigado, Senhor, por esse dia, pelo alimento, pela proteção. Obrigado, Senhor, pelas aquelas pessoas que estão sendo curadas do coronavírus, Senhor, onde pouco é divulgado na grande mídia, infelizmente, Senhor. E te pedimos para aqueles parentes, meu Pai, aquelas pessoas que perderam, meu Pai, um parente seu, que o Senhor console, Senhor, essas pessoas, que o Senhor abrace, porque só o Teu abraço para realmente consolar essas pessoas, porque perderam um ente querido, um amigo querido não é fácil, Senhor, só quem perdeu é quem sabe, Pai. E que o Senhor continue dando sabedoria, Senhor, para as autoridades sanitárias, Senhor, aqui no Brasil, Pai, para que possamos vencer, meu Pai, no Teu nome, Jesus, pela Tua força, Pai, passar por esse vídeo. Que se cumpra a Tua vontade, Pai, além da nossa, porque não importa aquilo que a gente acha, o que importa é que a Tua Bíblia diz, o que o Teu Espírito Santo diz, que é o mais importante. Que o Senhor possa continuar abençoando nossos governantes, nossos líderes, que eles possam realmente agir para um bem comum, Senhor. E que esses R$600, meu Pai, que está para chegar, meu Pai, que realmente não tenha nenhum problema, que aqueles que só que se inscreva aqueles que necessitem mesmo, Senhor. Porque a gente sabe que muitas pessoas que não precisam vão querer estar ali também. Obrigado por tudo mesmo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Pode segurar aqui. Qualquer coisa aí, vai. Temos aí, né, a irmã Rosângela com a gente, a irmã Rosicleide, a irmã Elaine, né, o irmão Romero, meu querido, Pai do Senhor para todos, né, a irmã Rosemary, né, a irmã Rosângela, a minha esposa Cássia também está assistindo, né, então, vó, né, também está aí assistindo, em nome de Jesus, vai entrando aí, vai compartilhando e vai abrindo tua Bíblia no livro de Judas. O livro de Judas é antes do livro do Apocalipse, é o penúltimo livro da Bíblia, no Novo Testamento, penúltimo livro da Bíblia, antes do livro de Apocalipse. Você pode também, no decorrer do estudo, pessoal, você pode fazer pergunta, né? Eles vão estar aqui olhando aqui a live pelo celular, e você pode fazer pergunta, você pode fazer uma colocação, algo a complementar daquilo que nós estivemos aqui falando. Você pode complementar alguma coisa através aí da live, você pode participar com a gente, amém? Então também é de suma importância que você esteja com a Bíblia aberta, porque se algo aqui fugir do seu entendimento, da sua compreensão, você vai lá e faz a pergunta, amém? Então, vamos começar aqui a leitura de Judas. Pode ser, pessoal, também que a gente não termine hoje, são 25 versículos, é um livro pequenininho, a intenção é terminar hoje, mas como sempre a gente gosta de debater, gosta de entrar em detalhes, aprofundar, então possa ser que a gente divida uma parte hoje, outra parte quarta-feira que vem, não é? Se der para terminar tudo hoje, ok, se não,
vamos fazer em 2/4 esse estudo de Judas. Não temos pressa, né? Tá todo mundo em casa, de quarentena, ninguém está com pressa para nada mais, né? Vamos devagarinho aqui, lendo versículo por versículo, né? Quando terminar esse estudo aqui, você já vai poder dizer que leu um livro da Bíblia, olha aí. Eu consegui ler, tá vendo? Bom, coisa abençoada, né? Então vamos lá. Judas não tem capítulo porque é um capítulo único, então só é dividido em versículos. Ele começa aqui, vamos ler o versículo 1 e 2. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus, Pai e conservado por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Então, o versículo 1 e 2 é a saudação de Judas. Uma das características das cartas do primeiro século, das cartas desse período aqui, que essa carta fica do período de entre 65 e 70, foi mais ou menos escrito nesse período, né? 70 depois de Cristo, né? Não passou de 70, né? Porque o ano 70 ele é marcado pela destruição de Jerusalém. Então, a probabilidade é que esse livro tenha sido escrito após a morte do apóstolo Pedro e antes da queda de Jerusalém. Então fica compreendido nessa data aí, mais ou menos nessa data aí. E é uma característica dos livros, a gente quando lê a Bíblia, quando lê essas cartas, a gente vê que sempre tem uma saudação. Só que toda a saudação dos livros da Bíblia, ela já contém dados importantes, ela já contém mensagens, ela já contém coisas que nos favorecem, que nos ensinam. Como, por exemplo, ele diz aqui, Judas, servo de Jesus Cristo. No original, o livro foi escrito em grego e está escrito assim, Iuda Iesu Cristo Doulos. Iuda Iesu Cristo Doulos. Judas, Jesus Cristo, escravo. No português eles colocaram servo, mas é uma, vamos dizer assim, um eufemismo, porque a palavra correta é escravo. Então ele está dizendo aqui, eu sou Judas, escravo de Cristo. E qual é a diferença, pastor, do servo para o escravo? A diferença é que o servo ele tem vontades. O servo ele tem opções. O escravo não. O escravo não tem opção. O escravo ele não é dono da sua vontade. Ele não é dono do ir e vir. Ele não é dono do seu querer. O escravo ele rendeu. Ele deu totalmente a sua vontade para o seu Senhor. Existe o escravo que foi forçado a ser escravo. No caso dos escravos de Cristo, que Paulo também se declara escravo de Cristo e outros apóstolos, no caso dos escravos de Cristo, são escravos porque de livre e espontânea vontade entregaram a sua vida inteira ao Senhor. Então, o que ele quer dizer quando ele se diz escravo de Cristo, não é um termo pejorativo. Ele quer dizer que toda a sua vontade está aniquilada, todo o seu desejo, seu querer está fora de cogitação, para que o desejo de Deus, a vontade de Deus, se cumpra na vida dele, né? Então aqui a gente já começa com esse pequeno mensagem aqui, nos fazendo essa pergunta. A vontade de Deus na minha e na tua vida é assim? Ou melhor, né? A gente é servo ou escravo? Eu acho que tem pessoas que não chegam nem a ser servo. Servo ainda. Porque, na verdade, tem servido a sua própria vontade. Tem servido o seu próprio querer. Então, você ou serve ao pecado,
ou é escravo do pecado, ou é escravo de Cristo. Você tem essas duas opções. Agora, isso tudo é dentro da vontade de Deus, a transformação que Ele faz no ser humano. Porque para o ser humano se esvaziar de si mesmo, do seu ego, da sua vontade, e querer ser totalmente servir ao Senhor, é só uma ação divina na vida do ser humano. Né? Então, vamos nos fazer essa pergunta. Temos servido a nossa vontade? Temos feito a nossa vontade ou a vontade dele? É mais difícil para a gente, muitas vezes, entender essa questão do escravo e fica melhor servo, né? Como você falou, né? Eufemismo, né? Para suavizar. Né? Mas entenda, o escravo, que a gente entende que o escravo, né? Aquele a gente vê os negros, vê, né? Aqueles filmes, vê a história e tal, e se torna tipo algo pejorativo, né? Mas o escravo, como você falou, disse, quando a vontade dele, a vontade do escravo é fazer a vontade do seu Senhor. É nesse sentido que Judas aqui, que o apóstolo Paulo também fala que era escravo de Cristo, é nesse sentido. Né? Então, ser escravo de Cristo, a gente viveu quase uma vida toda sendo escravo do pecado. Né? E quando fala, olha, você é escravo de Cristo, como pode? Eu não vou ser escravo de Cristo. Como é que pode? Não. Entenda, o escravo no sentido de a minha vontade é fazer a vontade do meu Senhor. É nesse sentido aí. Para você entender melhor essa questão de escravo. Né? Aqui ele continua, ele diz uma coisa importante, ele diz, irmão de Tiago. Né? Então, isso aqui identifica o autor da carta. Porque se ele diz que ele é irmão de Tiago, é porque Tiago era alguém conhecido na época. Tiago era alguém que as pessoas entendiam. Quando ele disse, eu sou irmão de Tiago, então era alguém proeminente, era alguém de nome, que as pessoas entendiam quem era esse Tiago. Né? Quem era esse Tiago? Foi o que escreveu o livro de Tiago, que como irmão de Jesus. Né? Então, se Tiago é irmão de Judas e Tiago é irmão de Jesus, né? Meio irmão, né? De Jesus, então Judas também era irmão de Jesus. Né? Esse Judas aqui não é Judas Iscariote, porque Judas Iscariote morreu e não escreveu nada. Esse Judas aqui não é o Judas. Esse Judas aqui é o Judas, irmão de Tiago, irmão do Senhor. Né? Pastor, existe prova bíblica de que Jesus tinha irmãos? Existe prova bíblica de que ele, além de ter irmãos, tinha um irmão chamado Tiago? Existe prova bíblica de que ele tinha um irmão chamado Judas? Existe. Você pode abrir Marcos capítulo 6, versículo 3. Ou Mateus 13 também. Mateus 13, 55, né, também. Isso. Você pode abrir Marcos, capítulo 6. Veja só, antigamente, esse nome de Judas era um nome muito comum, como hoje é João, Severino, né? Então, naquela época, né, que hoje é a Palestina, né, ali, para aquela parte, o nome Judas era o nome, né, que, tanto é que o pastor aqui citou vários Judas, né, para explicar quem era esse Judas, né, que era o irmão de Jesus por parte de mãe, né, os filhos de José, realmente, literalmente, né, pelo ato, o nascimento realmente virginal foi só o de Jesus Cristo, como a gente já sabe. Então, é um nome muito popular, assim como o nome de Jesus. Tanto é que os hormônios, né, de Judas, os Iscariote, né, e de Jesus, aqui ninguém sabe, né, a gente pouco sabe, vem saber um dia desse também, que Barrabás, o nome de Barrabás no grego é Jesus, que significa filho do Pai. Né, o nome de Barrabás, né,
Agora veja que coisa, né? Veja que interessante, né? O nome de Judas, o homônimo dele foi o traidor, e o homônimo de Jesus foi o ladrão, que foi Barrabás, né? Então era um nome, Jesus era um nome muito comum naquela época, como Judas. Na própria Bíblia tem uns 3 Jesus. Então, Marcos capítulo 6, versículo 3, diz aqui: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Então, veja só, nesse ponto aqui, né, a gente prova que Judas era o Judas, irmão de Jesus, e a gente prova também, né, aquela doutrina católica romana que fala sobre a virgindade perpétua de Maria. Nesse versículo aqui ela cai por terra, né? Então Maria e José não tiveram relações até o nascimento de Jesus. Após o nascimento de Jesus, eles tiveram relações, tiveram um casamento normal, e Jesus teve muitos irmãos, né? Como ele diz aqui, Tiago, José, Judas, Simão e várias irmãs, né? Então, está aqui na relação dos irmãos de Jesus, Tiago e também Judas. Por isso que, quando a Bíblia fala do Judas que traiu Jesus, a Bíblia fala Judas Iscariotes. O traidor, né? Então, essa referência Iscariote, ou Judas o que traiu, Judas o traidor, é justamente para distinguir quem era aquele Judas. Da mesma forma, pessoal, as pessoas quando tratavam sobre Jesus, eles sempre tratavam com um codinome, que era para distinguir Jesus dos outros Jesus que existia. Chamava Jesus o Nazareno, Jesus o Cristo. Nenhum desses é sobrenome de Jesus. Naquela época, no judaísmo, não existia sobrenome. O sobrenome era o pai. Jesus, filho de José, filho de Maria. Isso era o sobrenome das pessoas, era a descendência das pessoas. Então, o que se fala quando diz Jesus, o Cristo, é Jesus o Messias. É para identificar que ele é o ungido, o Messias. Quando se fala Jesus o Nazareno, é para identificar que ele era natural da cidade de Nazaré. Então, essa era a forma de identificar a pessoa, né? Então, aqui ele está identificado, né? O Judas aqui está se identificando através da sua família. Eu sou Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Então, outra coisa importante que a gente pode saber é que os irmãos de Jesus, tanto Judas como Tiago, eles só vieram a se converter após a ressurreição de Jesus. Até então eles desacreditavam de Jesus. Até então eles não davam crédito. Era irmão deles, viram crescer na mesma casa ali, não davam crédito. E a partir do momento que eles viram Jesus fazendo milagres, eles começaram a se indagar, né? Isso é uma conjectura minha, mas é o que provavelmente aconteceu. Então eles começaram ali a se indagar. E a partir do momento que Jesus morreu, eles viram Jesus morto, e depois eles viram Jesus ressurreto, eles presenciaram a ressurreição de Cristo. Então, a partir daquele momento ali, eles passaram a seguir, a ser servos de Cristo e ser realmente mártires, baluarte na igreja do Senhor, propagar o Evangelho, ensinar o Evangelho, né? O próprio Tiago, a palavra diz que o Tiago ele presidiu, né, lá em Jerusalém, o concílio de Jerusalém. Então estava aquele debate entre Paulo e Pedro, e quem presidiu o concílio, quem estava ali mediando aquele debate, foi Tiago, irmão de Jesus. E essa questão dos irmãos de Jesus, né, não acreditar nele, é bíblico, né? Lá no capítulo 7 de João, você vai ver, né, onde os próprios irmãos de Jesus não creem nele. Se você quiser ver mais sobre isso,
Você vê lá essa questão. E João 7,5. 7,5, né? Pronto. E você, pastor, que eu também, nesse primeiro, você vê, a gente já está aqui uns 15 minutos só no versículo só. Você vê a importância da exegese, né? Boa, de você realmente ver a questão histórica, uma questão de geográfica, de a gente ir mais a fundo, né? Onde entra também onde entra o que? A teologia, né? A importância da teologia, né? E uma lição que eu acredito que é muito importante é quando a gente vê que ele fala Judas, servo de Jesus. Ele falou Judas, irmão de Jesus. Né? Porque hoje, todo mundo, a gente vê muitos líderes aí, né? Pseudo-líderes aí, pastores, né? Que tudo, se eles forem colocar, digamos, até para ele se candidatar a algum cargo político, pastor fulano, diácono não sei o que lá, presbítero não sei o que lá. E aqui Judas, sabendo que era irmão de Cristo, Jesus Cristo, ele simplesmente não fala, não diz, eu, Judas, irmão de Jesus, não, ele faz, Judas, servo, ou, no original, escravo de Cristo. Então, vamos meditar nessa questão, né? Ele não traz para si, não puxa para si ele ser irmão de Jesus, porque isso para ele é insignificante, que para ele o mais importante era ser escravo de Jesus, né? Então veja que maravilha, né? Até a própria Maria era uma escrava de Jesus, porque ela, escrava naquele sentido que a gente conversou no começo. Então note, né, a importância dessas duas, essa questão, Judas, servo de Jesus Cristo. Note, né, que ele não se leva, não leva em conta que ele é irmão de Jesus, porque isso para ele é insignificante, né? O que significa mais para ele é que Jesus Cristo o aceitou como servo dele. E isso é o mais importante, é que a gente, né, note isso. Poxa, Cristo me aceitou, não é eu que aceitei, ele me aceitou como seu servo. Então eu vejo essa lição também muito importante, né, nesse quesito de Judas não trazer para si a questão de ser irmão de Jesus. Para ele não era nada, o mais importante era ser escravo de Cristo. E aí nós temos agora na parte B do versículo 1, né, tudo isso foi parte A, né? A parte B do versículo 1, a gente tem os endereçados, o destinatário, né, para quem foi enviada essa carta. Né? Essa carta ela não foi enviada para uma igreja específica, Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses. Ela foi enviada, é uma carta universal. Ela foi enviada para todos os irmãos, provavelmente da região da Ásia Menor, que estavam ali vivendo um conflito com pessoas chamadas gnósticos, né? Então, ele chama essas pessoas por três, né, vamos dizer assim, três qualificações que ele chama aquelas pessoas que foram endereçadas à carta. Ele diz, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, né? Então, aos chamados, ou seja, não fosse vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. Muitos são chamados, né? Ele está falando aqui das pessoas que foram chamados por Jesus Cristo, das pessoas que foram tocadas pelo Espírito Santo, que foram chamadas pelo Espírito Santo de Deus. Em segundo lugar, essas pessoas que foram chamadas, elas têm que ter uma convicção que elas são queridas por Deus. Tem tradução que traz, são amadas pelo Deus Pai. Então o termo em grego, ele puxa do ágape, né? É uma variante da palavra ágape, que é amor. O amor mais sublime é o amor ágape. Então é esse amor que Deus nos ama. Então ele diz, olha, vocês foram chamados, vocês são amados,
E vocês, além de ser chamados, amados, vocês são conservados por Jesus Cristo. E está aqui uma matéria que a gente não vai entrar muito a fundo, mas que a gente pode dizer que é a matéria sobre a perseverança dos santos. Então, irmão, quem te conserva de pé, quem te conserva espiritualmente vivo, quem te conserva no caminho do Senhor, é Ele. Você não é conservado no caminho do Senhor pelas tuas próprias forças. Porque se dependesse da minha e da tua força, a gente já tinha caído. A gente já estava fora do caminho do Senhor. Nós somos limitados. A nossa força, ela não consegue resistir. Ela não consegue ir de encontro à carne. Não consegue ir de encontro ao pecado. Quando a gente vai de encontro ao pecado, quando a gente consegue fugir das tentações, quando a gente consegue fazer a vontade de Deus, é porque existe uma ação espiritual na nossa vida. Ele diz: vocês são conservados por Jesus Cristo. Então, meus irmãos, se você está de pé hoje, se você está espiritualmente em paz com Deus, se você está espiritualmente hoje sentindo a presença de Deus, se você está espiritualmente de pé hoje, quem te mantém de pé é o Senhor Jesus Cristo. Reconheça Ele em todos os seus caminhos, reconheça Ele na sua vida. Ele te mantém de pé. Amém? E agora, partindo para o versículo 2, você vai ver que tem versículos que a gente vai parar mais nele, e tem versículos que a gente vai mastigar mais ele. Amém? O versículo 2 ele diz: misericórdia, paz e o amor de Deus vos sejam multiplicados. E o amor vos sejam multiplicados. Isso aqui é um desejo. Né? Toda a carta ela vinha com a saudação e ela vinha com o desejo. Olha, eu desejo a vocês, é basicamente o que ele está dizendo aqui. Eu desejo a vocês, é o meu desejo a vocês, que vocês tenham misericórdia, paz e amor seja multiplicado na vossa vida. Né? Ele não disse aqui, é o meu desejo, a prosperidade, a riqueza e outra coisa seja multiplicado na tua vida. Não. Ele disse, é o meu desejo, misericórdia, a paz e o amor. A misericórdia, não, porque somos pecadores. E graças a Deus que Ele multiplique mesmo as misericórdias dele na nossa vida, porque somos pecadores, precisamos da misericórdia de Deus a cada dia, precisamos do perdão, da libertação, da graça de Deus a cada dia. Paz significa a união que temos com Deus. Antes estávamos em guerra com Deus, éramos inimigos de Deus, hoje estamos em paz com Deus, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essa paz entre nós e Deus seja multiplicada na nossa vida, e que o amor também seja multiplicado na nossa vida. E aí está um ponto que realmente a gente precisa muito hoje, é que o amor seja multiplicado na nossa vida. A Bíblia diz que no fim dos tempos o amor de muitos esfriará. Então é o que a gente está vendo por aí. Mas que isso não aconteça comigo, que não aconteça com você, que o amor possa esfriar aí no mundo, mas não na igreja. Que a igreja possa estar unida em amor, que a igreja possa estar sustentada pelo amor, que os irmãos possam ter esse vínculo de amor. Amém? Agora vamos para a segunda parte, que vai do versículo 3 e 4, que é o motivo da carta. Então, os apóstolos, os associados aos apóstolos, eles não escreviam sem motivo. Tinha um motivo para que eles escrevessem. Então a gente vai ler aqui o 3 e o 4. Eu queria que o presbítero Anderson lesse o 3 e o seminarista Jadson lesse o 4, por gentileza. Amém. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário
Antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais destes há muitos estavam destinados para este juízo. Homens ímpios que convertem em dissoluções a graça do nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, como eu disse hoje no recado que eu mandei para algumas pessoas, essa é uma carta apologética. O que significa isso, pastor? É uma carta de defesa da fé. Apologética é isso, é defesa da fé, né? Tá? Os nossos irmãos apologistas aí, né? A irmã Elaine aí, que já é apologista aí formada, né? Tá nos assistindo aí, né? O pastor Marcos, né? O irmão Jades está aqui também estudando apologética, né? E essa carta ela tem esse intuito, né? É um intuito apologético, é um intuito de defesa da fé. E aí você pode me perguntar, e a fé precisa ser defendida? Irmão, quem não precisa ser defendido é Deus, porque não existe adversário para Deus. Agora, a nossa fé, o evangelho genuíno, ele precisa ser defendido. Porque tem muitos falsos profetas, tem muitos falsos mestres que se levantam, né? E por se levantarem, trazendo falsas doutrinas, distorcendo o que está escrito na Bíblia, então a gente precisa se levantar contra esses falsos profetas, se levantar contra esses falsos mestres, mostrando para as pessoas que eles enganam, que eles são falsos mestres, mostrando para aquelas pessoas que eles estão enganando, que a Bíblia já falava deles já. Que a Bíblia sempre teve pessoas que se levantaram, e quando se levantavam, os apóstolos não ficavam, a fé não precisa ser defendida, eu não vou debater com ele não, não estou nem aí, não. Quando eles se levantavam, os apóstolos se levantavam em defesa da fé. Você vê aqui no versículo 3, que ele ia escrever sobre outra coisa. Ele ia escrever sobre a salvação comum. Então, ele ia fazer um tratado, uma carta sobre salvação, falando sobre salvação. Só que quando ele sentou para escrever, ele sentiu a necessidade. Essa palavra necessidade é muito forte. Ele não sentiu uma vontade só, não. Ele sentiu uma necessidade, né? Ele sentiu que ele precisava escrever sobre aquilo ali. Por que necessidade? Porque os falsos profetas, os falsos mestres do gnosticismo estavam se infiltrando na igreja e estavam por muitas vezes levando irmãos a se corromper, a libertinagem, sexo ilícito, pensamentos como Jesus não é Deus, querendo dizer, falando sobre a humanidade de Cristo, dizer que Cristo não era humano, que Cristo não nasceu realmente, que era só uma fantasia. Docetismo, né? Docetismo. Então, os falsos mestres já estavam infiltrados nas igrejas ali da Ásia e eles precisavam ser combatidos. Essa carta de Judas, ela é irmã gêmea da segunda carta de Pedro. Se você ler a segunda carta de Pedro e ler Judas, você vai ver que tem muita coisa em comum entre essas duas cartas, porque o objetivo foi o mesmo. Tanto é, né, que, segundo alguns estudiosos, dizem que essa questão que ele falou, a necessidade, eles metem que foi o Espírito Santo, a gente sabe disso. Mas o Espírito Santo, né, agiu em Judas, né, dizem que foi quando ele leu a segunda carta de 2 Pedro, né, que ele viu a necessidade, né, ele viu como estava crescendo o gnosticismo dentro das igrejas. Então ele disse, não, eu preciso, né,
como fala até aqui, encorajar esse povo a batalhar na fé. Para que essa turma não durma, né? Aí achando que não é nada demais, quando vai ver está desviado, né? Então, como o pastor falou, muito importante essa questão, né? A necessidade, isso aí, de escrever sobre a defesa da nossa fé, assim como ele defendia, né? E hoje isso está tão escasso nessa questão. A Bíblia diz, não se amoldeis esse mundo, e hoje ele está tudo mudado, a gente não sabe o que é a igreja, o que não é mais, aquela mistura toda, a igreja colocando um acessório, né, na palavra, acessório do culto para atrair. Então aquela mistureba, ou seja, cadê a defesa da fé? Né? Cadê a defesa contra as heresias? Hoje os púlpitos estão repletos de herege, repletos de heresia. Né? Os cultos hoje em dia cheios de misticismo, né? Vassoura, não sei o que, um bola, é um negócio tão misturado, tão louco. Né? Por quê? Falta isso aqui, falta mais a apologeta, né, se chama, né? Apologetas, né? Os cristãos que defendem a sua fé, não defendem a Deus, como disse o pastor, que Deus não precisa que ninguém, né? Já é ele que nos defende, né? Se não for ele, a gente, né? Mas a nossa fé, aquilo que a gente crê, a palavra de Deus tem que ser, né? Então, por isso que eu creio que o curso de apologética era todo cristão devia ter no mínimo curso de apologética, no mínimo, né? Os testemunhos de Jeová sabem bem fazer apologética. Né? Muito bem, é uma defesa, meu amigo. Se você tiver conhecimento, eles não estudam a Bíblia, eles estudam para derrubar outra religião. Né? Eles estudam a Bíblia, a Bíblia dele, né? Que fica. Aí é onde eu discordo, né? A gente deve estudar a Bíblia para o nosso crescimento espiritual. Agora também devemos estudar apologética, também devemos entender e saber fazer a defesa da nossa fé, para que a gente não seja levado, como disse Paulo, por todo o vento de doutrina, como um menino em roda por todo o vento de doutrina. E essa palavra aqui, exorto-vos, quando ele diz assim, exorto-vos a batalhar pela fé, essa palavra que era usada, né, a palavra que ele usa no original, não me recordo agora, mas essa palavra era usada em termos militares. Então, você vê a seriedade da coisa. Quando ele está falando aqui, exorto-vos a batalhar, ele está falando com um general que se dirige aos seus soldados, dizendo, ó, agora é a hora da luta, agora é a hora da guerra. Eu estou chamando vocês para uma guerra, vocês têm que batalhar pela fé. Sabe, igreja, muitas coisas se introduziram na igreja brasileira porque a igreja deixou de batalhar pela fé. A igreja se calou, né? A igreja se calou. A igreja ficou... se omitiu. Muitas coisas. Né? Então, pela omissão da igreja, os falsos profetas se proliferaram no Brasil. Aqui eu acho que não tem mais, nunca vi. Brasil. Eu acho que o Brasil é o lugar que tem mais falsos profetas, não é possível. Tem outro lugar que bate o recorde da gente. Né? Até nisso a gente é em primeiro lugar, né? Nosso pastor Iremar, amém? Está assistindo aí, é uma honra um homem desse que tem um grau de estudo bíblico lá em cima, né? É uma honra, meu pastor, ter o senhor aqui nessa live, amém? Um abraço. Que o senhor possa vir aqui também um dia aqui, dar uma palavra aqui também, trazer uma mensagem também, em nome de Jesus, amém? Brevemente. Então, no versículo 4 ele diz, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que converteram em dissolução a graça de Deus. Eles se introduzem, ou seja, eles são sorrateiros, eles vão ali, né, como que diz o matuto, comendo pelas beiradas, vão se chegando e se introduz no meio do povo de Deus. E para eles está reservado o quê? Juízo. Eles nunca vão chegar e dizer, opa, eu quero enganar vocês aí,
eu quero enrolar no mundo e tal, para a gente começar a fazer coisas daqui. Não, como, né? Não digo apóstolo, porque Judas não era apóstolo, tá, pessoal? Judas vivia no meio dos apóstolos, mas ele não era apóstolo. Como o Judas que fala, né? Sorrateiramente, né? Como o pastor disse, pela beirada, né? Pela beiradinha, como o Papa, né? Pela beiradinha, e assim mesmo. E hoje é a mesma coisa que acontece. Está aqui escrito e o povo não lê. Como é que um falso profeta, que um falso mestre, né? Chega, é devagarzinho, né? Enganando com palavras doces, mas quando desce é aquele amargo, é o fel, não se fala, né? É o fel. Então, né? Preste atenção, né, nessa questão daí, porque nunca um falso profeta vai chegar dizendo que ele é. Nunca ele vai chegar dizendo como que ele é. Ou por isso a única forma de se combater é aqui, ó, só a escritura. Só a escritura é que você vai descobrir quem são os falsos profetas. E aí a gente vai para a segunda parte, né, que é a parte do castigo, né, porque ele fala aqui no versículo 4 que o juízo está reservado para as pessoas. O castigo, o juízo está reservado para esses homens. Esses homens não vão ficar impunes. Esses homens, por perverter a fé, por transformar a fé, a graça de Deus em dissolução, em libertinagem, naquilo que eles pensam, que eles acham, a Bíblia diz que eles não vão ficar impunes. E aqui Judas, do versículo 5 ao versículo 8, ele trata do castigo desses homens. Ele faz aqui o exemplo de que Deus já fez na história. Ele vem dizendo aqui o exemplo que Deus já fez na história e que Deus é o mesmo. Ele quer dizer aqui que Deus é o mesmo. O Deus que fez lá atrás, que castigou lá atrás, ele vai castigar no fim dos tempos agora essas pessoas. Está reservado o castigo para essas pessoas. Versículos 5 e 6, o presbítero Anderson lê. Versículos 7 e 8, o seminarista lê aqui. Quero, portanto, recordar-vos, embora já estejais bem informados sobre tudo isso, que o Senhor libertou um povo do Egito, contudo, mais tarde destruiu todos os que não creram. E, quanto aos anjos que não guardaram a sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Assim também, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregaram-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais e foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Contudo, semelhantemente, também esses falsos mestres, sonhando, contaminando a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. Ou das autoridades, né? A minha versão diz das autoridades. Né? Então veja só, né? Aqui ele fala de 3 classes de pessoas que receberam o castigo de Deus: os ímpios, né? os gentios, as pessoas que não eram israelitas, como ele fala aqui no versículo 7, Sodoma e Gomorra. Aí vem os anjos, né? No versículo 6, e no versículo 5, pessoas que eram israelitas, né? Ou seja, era para as pessoas ser povo de Deus, mas elas também receberam castigo, né? Então, ele está dizendo aqui, ó, houve castigo para ímpio, houve castigo para gentil, houve castigo para anjo caído, né? Satanás e seus demônios. Eles já estão reservados para o dia do juízo, né? Estão em trevas, reservados para o dia do juízo. E houve castigo para israelitas. Então, por que não haverá também
castigo para os falsos profetas. É basicamente o que Judas quer dizer aqui, né? Ele diz, e contudo, aí eles vão entrar numa quarta classe de pessoas que o castigo está reservado para eles. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação e vituperaram, ou seja, blasfemaram das autoridades, né? Então, eles, semelhantemente, também vão ser castigados, né? Ele diz que contaminaram a sua carne, ou seja, usaram o seu corpo para fazer aquilo que desagrada a Deus, usaram o seu corpo, né, para as coisas, para as obras da carne, como está lá em Gálatas 5, né, as obras da carne, usaram o seu corpo para fazer, para pecar, né, rejeitaram a dominação, ou seja, que dominação? No versículo 4 ele fala que o único dominador é o Senhor Jesus Cristo. Eles rejeitaram a dominação, rejeitaram a autoridade de Jesus Cristo. Veja, usaram o corpo para pecar, rejeitaram a autoridade de Jesus Cristo e ainda blasfemam contra anjos, contra principados, contra autoridades, né? Então, ele está dizendo aqui que o castigo virá para essas pessoas, né? Se alguém quiser complementar algo. Não, o que é interessante aqui, igreja, é que a gente vê essas três classes, né, que o pastor falou aí, né? Primeiro fala do povo de Israel, né, que Deus tirou do Egito e depois destruiu. Aí acaba tira para destruir, mas lê até o final, destruiu todos aqueles que não creram, né? E o que é que Jesus disse lá em Marcos 16? Todo aquele que crê e for batizado Será salvo. E quem não crê já está condenado. Mas então você vê que a primeira, então não há injustiça, né? Porque tem muita gente que fica insistindo, Deus é injusto, porque isso aí, aquilo, mas não, está aqui, ó, porque não creram, um povo murmurador, um povo que passou 40 anos, né, falando mal daquele que libertou, daquele que alimentava, 40 anos falando mal de um Deus que não deixava nem sua sandália, nem sua roupa se desgastar, que de noite no frio do deserto, uma coluna de fogo, de manhã naquele sol escaldante, uma coluna, né, ali de sombra, né, digamos assim, para eles não morrerem no sol escaldante, porque não creram, porque realmente o coração deles não estava realmente, o coração daqueles que não creram, daqueles que pereceram no deserto, já tinham outro Deus no coração dele, não outro Deus, outros deuses, né, que Deus só existe um, que é o nosso Pai, né? Já tinha outros deuses, né, ali. Então você vê que Deus foi misericordioso, mas o povo não queria, então ele destruiu, né, todo mundo. E aqui o Judas dá um exemplo, né? No 6 ele fala dos anjos, né, daqueles anjos que realmente abandonaram o seu próprio domicílio, né, os céus ali, para fazer suas próprias vontades, e eles estão presos ali, né, por dia do julgamento final. Muitas vezes as pessoas acham que esses anjos aqui, né, que alguns dizem que lá se refere a Gênesis 6, né, que os filhos do homem, né, dos homens de Deus, filhos de Deus, né, se encantaram, digamos assim, pelos filhos dos homens, né? Só que não, meu pessoal. Por que isso cai por terra? Porque o próprio Jesus disse o quê? Que lá no céu, né, não se casa nem se dá em casamento. Então os anjos são os seres assexuados. Então isso já cai por terra. Mas o mais provável que ele esteja falando aqui, né, é lá em Isaías 14 ou em Ezequiel 28, que fala sobre o rei de Tiro e o rei de Sidom, eu acho, né, vamos falar, onde ele começa a falar, ó, estrela da manhã, né, tu eras bela, aquela coisa. Talvez você possa falar assim, mas
ali está falando no rei de Tiro. Não, se você notar bem, é uma linguagem muito assim, profunda para falar de um simples rei humano. Então ali a gente vê que tem algo espiritual, que ali se fala realmente dos anjos decaídos, se fala realmente do diabo. Justamente é isso aqui que Judas fala, né? Esses anjos aí, né? Que se corromperam, né? Deixaram o seu domicílio, aquilo que eles foram criados para ser deixado, né? E baseado nessa questão em Isaías 14 e em Ezequiel 28. E a terceira parte que o pastor falou Gentios, né? o Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, né? É interessante que eles falam aqui, né? Sodoma e Gomorra, 7. né? E cidades circunvizinhas, ou seja, não foi só Sodoma e Gomorra que foi destruída, né? A gente só foca porque a Bíblia só fala, né? Mas aqui em Judas ele abrange mais, né? E cidades circunvizinhas. Então o negócio lá, o bicho estava pegando lá mesmo. Entregar-se à imoralidade sexual e a todo tipo de depravação sexual, estando sob o castigo de fogo eterno. Você vê que lá em Sodoma e Gomorra, como a gente já viu, né? O negócio era tão pesado que quando os anjos que foram lá para, né, salvar a vida de Ló, né, eles queriam, né, bateram lá, queriam roubar a porta e queriam pegar os anjos, queriam aqueles seres para poder ter relação sexual. Você vê que lá, né? E lá é o primeiro caso de quando começa a gente ver a questão do homossexualismo. É lá em Sodoma e Gomorra, né? Quando começa a questão digamos assim, da ideologia de gênero, né, começando a aparecer, não é? Porque foram criados homens, foram criadas mulheres, e ali eles tinham relação homossexuais, homoafetivas. Né? E no versículo no 7, né, finaliza Jesus aqui falando que, né, sobre o castigo do fogo eterno, a gente sabe o que aconteceu. E como o pastor falou, tudo isso eu dei esse exemplo aqui para dizer, olha, esse é o exemplo do que vai acontecer com esses falsos profetas. Com essa turminha daí que acha que tudo é só orgia. Né? Para a gente também ter cuidado, olhar, observar. Né? Ele faz tipo uma lembrança, né? Uma lembrança. Ele está também aqui, né? A gente pode fazer uma referência ao termo que ele usou aqui, né? No versículo 3, que ele fala sobre a comum salvação, ou a salvação comum, né? Vem do grego soteria koine, salvação comum. Da mesma forma que a salvação é comum, né? Israelita pode ser salvo, grego pode ser salvo, gentil pode ser salvo. Da mesma forma também, gentil pode ser condenado, grego pode ser condenado, israelita pode ser condenado. A salvação é comum, irmão, mas o castigo também é comum. Não tem acepção de pessoas, não. Nem a salvação, nem o castigo tem acepção de pessoas, não. A diferença está, como disse aqui o presbítero, aquele que crê e aquele que não crê. A diferença é essa. Amém? Então a gente vai agora para o versículo mais, vamos dizer assim, né? Que as pessoas mais polemizam, né? As pessoas mais enfatizam nesse versículo aqui. Então, a gente está aqui com o irmão Jonatas Lopes, né? A irmã Sara, a irmã Isabela entraram aí na live. Um abraço para vocês, a paz do Senhor, né? E a gente, esse versículo ele diz aqui, né? Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, esse versículo ele causa polêmica, pessoal, por alguns motivos. Em primeiro lugar, ele aqui está citando o que não está na Bíblia. Porque a gente não vê na Bíblia essa batalha entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés. Tem uma animação aí, Né? Tem um videozinho da briga de... Tem um vídeo. um videozinho aí. Né? Então a gente não vê essa passagem na Bíblia, no Gênesis.
no Gênesis, no Deuteronômio, né, quando Moisés morre, a gente não vê essa passagem de Satanás e o Miguel Arcanjo brigando pelo corpo de Moisés. Isso é uma citação de um livro, né, chamado Assunção de Moisés. É um livro pseudepígrafo, né? Eu não vou explicar aquilo que é pseudepígrafo, se você quiser depois você pode pesquisar, mas em linhas gerais o livro pseudepígrafo é um livro que traz uma autoria que não é a pessoa, né? Então, esse livro aqui é pseudepígrafo, não está na Bíblia, mas ele cita, né? Provando que não é que o livro Assunção de Moisés seja de todo verdadeiro, mas provando que essa parte desse relato é verdadeiro, né? O que eu quero dizer com isso? Ele não está validando, ele não está canonizando, ele não está dizendo que o livro Assunção de Moisés todo o relato que está nele é verdadeiro, mas esse relato aqui é verdadeiro. Parte de uma tradição oral mais antiga do que esse livro. Parte de uma tradição oral, né? E vem de pai para filho, e aquele relato é verdadeiro, né? Então, isso daí, para mim, não gera polêmica nenhuma. Porque quando a gente estuda, a gente sabe que existe a tradição oral, e para mim não tem polêmica nenhuma aqui, né? E sendo o livro de Judas, né, um livro inspirado, porque quando a gente lê, a gente está aqui lendo, e eu creio que você está percebendo que é um livro inspirado por Deus. Quando a gente lê o livro de Judas, a gente entende e vê claramente que é inspirado por Deus, né? Então, sendo um livro inspirado por Deus, creio que Deus guiou Judas para trazer esse relato aqui e mostrar para a gente algo que aconteceu. Agora, ele traz isso aqui, gente, para exemplificar algo. O cerne da questão aqui não é a guerra entre Miguel e Satanás, não é a briga lá. Não. Aqui a questão aqui é o que ele quis trazer. Que aí a gente tem que voltar um pouquinho para o versículo 8 e entender essa parte aqui, né? Quando ele fala que esses gnósticos, essas pessoas aí estavam fazendo o quê? Como diz na tua versão, a última parte do versículo 8. Rejeitaram toda a autoridade instituída e caluniaram os seres celestiais. Não estava escrito nada. Na tua... Rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. E blasfemam das dignidades. Blasfemam das autoridades, né? Então eles estavam blasfemando contra Jesus, blasfemando contra os anjos, blasfemando contra o Espírito Santo, blasfemando contra Deus. Então ele estava blasfemando contra o diabo, contra os anjos. Ele estava aqui soltando palavras absurdas. Eles soltavam palavras absurdas contra esses seres, não é? Por isso que Judas ele vem dizendo aqui que nem Miguel, que era arcanjo, que tinha muito mais autoridade do que esses gnósticos que não tem autoridade nenhuma, nem Miguel, em contenda contra Satanás, ele blasfemou contra Satanás, ou seja, ele não usou palavra de baixo calão contra Satanás. Mas o que ele disse para Satanás? O Senhor te repreenda. Então, irmão, ele estava aqui demonstrando que essas pessoas que se dizem de Deus, não, na verdade não são de Deus. Porque se fosse de Deus, não usava esse tipo de expressão, não usava esse tipo de palavra de baixo calão. Se fosse de Deus, não amaldiçoava os outros. Se fosse de Deus, não rejeitava autoridades. Se fosse de Deus, não blasfemava contra as autoridades, contra os apóstolos, contra os anjos.
Ele está dizendo isso aqui. Quantas vezes a gente vê esses, né, esses falsos profetas de hoje, né? Quantas vezes a gente vê eles blasfemando, eles falando coisas horríveis a respeito do outro, porque é adversário dele, né? A luta pelo dinheiro, né? Um está conseguindo mais dinheiro do que o outro começa a blasfemar ele, né? Tem até um vídeo muito engraçado daquele Valdomiro que o pessoal bota na internet, né? Que o policial fala dele ali, aí tem um vídeo anterior ele dizendo: ameis os vossos inimigos, quando alguém te perseguir, você não fale mal da outra pessoa, olha, você tem que não sei o que, você tem que dar, você não pague mal com mal. Aí daqui a pouco o policial vai, mete o couro nele, aí ele pega, revida o policial falando os piores absurdos contra aquele policial. Você pode ver esse vídeo, está no YouTube lá, está na internet, roda de vez em quando, vai parando no WhatsApp aí da vida, né? E a gente vê que esses homens não são homens de Deus. A gente vê que a carnalidade, fora ele, Valdomiro é caricato demais. Tem muitos outros falsos mestres que são muito sorrateiros, que você nem percebe que são falsos mestres e são falsos mestres. Essa questão, né, dessa menção, a gente tem que entender, pessoal, essa menção de Judas, né, a esse livro, a essa obra tradicional judaica, né, a Assunção de Moisés, a gente tem que entender que também um lado, digamos assim, histórico, né, e um lado, digamos assim, cultural. Era cultura. Os escritores da Bíblia eram judeus. Tem algum aqui que não é judeu? Não, todos são judeus. Lucas era grego. Lucas, tirando Lucas, né? Mas, vamos dizer, 90% dos escritores da Bíblia, né, tirando Lucas, eram judeus. Então, eles tinham uma tradição, né? Como o pastor falou, a questão oral, né? Passada de forma oral. Antigamente, antes da escrita, era assim, né? O avô passava para o pai, o pai passava para o filho passava para o filho, e assim sucessivamente. Então, por isso que ele mencionou isso aqui também, essa questão, né? Se você ler lá em Deuteronômio, capítulo 34, você vai ver lá que diz assim: e o Senhor sepultou, Deus sepultou Moisés no monte, né? Que Deus fez Moisés subir ao monte, 120 anos de idade. A Bíblia diz que os olhos dele não se adormeceram, que o corpo dele não se enfraqueceu, nada. Ele era, né, subiu lá, mostrou a Moisés lá, né, tudo. Mostrou a Moisés tudo lá. Ó, até essa aí e tal, mas tu não vai entrar não. Aquela coisa, tudo que a gente já sabe. Depois sepultou, né, ele. Aí eu pergunto, né, vamos perguntar: será que Deus vai descer para sepultar alguém? Aí é onde entra essa questão de o arcanjo Miguel, entendeu? Entendeu como é que é? Não tem, como o pastor falou, não é tanta polêmica. Vamos entender o porquê ele cita isso aqui, essa questão. Se você entender bem o que ele está aqui realmente citando, né, nessa obra, a Assunção de Moisés, na Bíblia, né, intrinsecamente está falando que alguém foi lá e sepultou ele, né? Apenas Judas aqui dizer quem foi, né? Evidentemente que inspirado pelo Espírito Santo. Então, eu pelo menos eu creio que realmente foi o arcanjo Miguel. E como o pastor falou, o sentido disso aqui não é a luta, a briga, como, né? Aí teve uma briga do diabo, quem venceu, que foi o arcanjo. Isso não é importante, isso não é relevante, né? A relevância daqui é a questão de respeito às autoridades. Isso. Que era isso que esses falsos profetas, que esses gnósticos faziam. Desrespeitavam a autoridade apostólica. Isso. Tirava todo tentava desmerecer os apóstolos por onde eles passavam. O apóstolo Paulo, né, na sua carta 2 Coríntios, ele faz uma defesa ali dele sobre essa questão do seu apostolado. Por quê? Os gnósticos estavam entrando valendo, né? Querendo derrubar de qualquer forma as autoridades dos apóstolos. E é isso aqui
que ele está dando um exemplo, né, de respeito, né, à questão, às autoridades, que esses falsos profetas não tinham, né? O próprio. Aí você vê também um exemplo parecido com esse aqui, lá em Zacarias, no capítulo 3. Só que muda a questão que lá se fala de Josué. Josué está no altar e o diabo está acusando Josué. E o anjo do Senhor, parece que é a mesma coisa assim, que o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. Depois você vai lá e lê no Zacarias capítulo 3. Então, quando a gente começa a meditar na palavra, começa a ver a referência, a gente vai ver que não é uma obra fora da casinha que Júlio mencionou, mas uma questão realmente que é inspirada e, né, se não fosse, não estava aqui na Bíblia. Amém? Amém. Nosso irmão João Bosco aí, né, seminarista aí com a gente. Irmão João Bosco, um abraço. Ele botou aqui, excelente estudo. Amém. Glória a Deus. O versículo 10 é o complemento do versículo 9. Ele diz: estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Então, tudo isso que eles fazem é por causa da maldade que está dentro deles. Tudo isso que eles fazem é porque são pessoas corrompidas. Tudo isso que eles fazem é porque o interesse deles não é propagar o Evangelho. O interesse deles não é que a obra de Deus seja feita. O interesse deles é interesse próprio. E a gente vai ver isso mais na frente. Aqui no versículo 11. O versículo 11 é preciso que a gente compreenda bem. Ele diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Então, eles foram pelo caminho de Caim, pelo prêmio de Balaão e pela contradição de Corá. Então, você vê também, através desse versículo, que Judas ele tinha um estilo literário, né? Ele sempre traz três exemplos. Ele tinha um estilo literário particular dele, né? Então, eles foram, esses gnósticos, esses falsos mestres, eles foram pelo caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim? O caminho da falsa religião, o caminho do falso sacrifício, né? Por quê? A gente vê lá em Gênesis que quando o homem peca, que sai do Éden, o que Deus faz? Deus mata ali uma ovelha, né? E da pele daquela ovelha faz roupas, né? Então Deus mostra ali que a remissão dos pecados é sempre através de um sacrifício. A remissão dos pecados é sempre através da morte de um ser inocente. Do derramamento de sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aí vem Caim e Abel oferecer sacrifício ao Senhor. Abel oferece aquilo que Deus ensinou a oferecer. Ele traz uma ovelha e sacrifica. E Caim, ele não traz aquilo que Deus ensinou. Ele traz o fruto do seu trabalho, do esforço próprio. Ou seja, a falsa religião, ela sempre tem essa demonstração de que você pode se salvar a si próprio, de que você pode se esforçar para chegar lá, de que através do teu esforço Deus vai te recompensar. Se você der tanto de oferta, Deus vai te dar 100 vezes mais. É sempre através do seu esforço e você vai conquistar alguma coisa. E é justamente isso que os gnósticos, né, mais pregavam naquela época, né? Que o corpo de nada serve, né? Que você tem que fazer boa obra, boas obras, que você tem que, né, para que seu espírito se aperfeiçoe. E o corpo pode fazer qualquer coisa,
né? Mas que, como o pastor falou, a questão do realmente a salvação mediante a obra, né? Quanto, como o pastor falou, assim, né? Enquanto o Abel foi conforme Deus tinha instituído, tem que ser através do derramamento de sangue. Se não houver derramamento de sangue, não haverá remissão de pecados. Então, Caim ali foi querer inventar, foi querer realmente disse, não, eu acho que da minha forma eu posso fazer, não? Então ali eu creio que ele trouxe as melhores, né? As melhores, né? Frutas, verduras, sei lá o que, trouxe lá que ele era agricultor, né? Tudo melhor, achando que era da forma dele, né? Deus vê que eu cultivei isso aqui bem, ele vai me aceitar, né? Só que não era bem isso, não é dessa forma aí. Amém. Um abraço aí para a irmã Valéria, para a irmã Divânia, que também estão assistindo. Se você quiser acrescentar algo, pessoal, citar um versículo que esteja dentro do tema, acrescentar alguma coisa, fazer alguma pergunta de alguma coisa que você não esteja entendendo aqui, faça a pergunta que a gente está ligado aqui e vamos responder essa pergunta. Amém? O versículo 11, ele também fala sobre o prêmio de Balaão, ou seja, essas pessoas foram pelo caminho de Caim, da falsa religiosidade, a religiosidade que o homem tem mérito e o homem não tem mérito, o mérito é de Cristo, e foram também pelo prêmio de Balaão, seguiram o exemplo de Balaão, buscando prêmio. O que é que Balaão buscava como prêmio para amaldiçoar o povo de Deus? Dinheiro. Ele foi pago para amaldiçoar o povo de Deus, ele foi pago para destruir o povo de Deus, né? E essas pessoas vêm por essa cobiça de Balaão, né? Pessoas que poderiam estar usando os meios de comunicação em massa que eles têm, né? Pessoas que poderiam estar usando isso para evangelizar, e você jamais vê eles evangelizando. Ah, pastor, eles evangelizam, eles abrem a Bíblia, falam da Bíblia. Irmão, nem sempre falar da Bíblia significa evangelizar. Nem sempre abrir Bíblia significa que está pregando a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas estão abrindo Bíblia, mas não é a palavra de Deus que estão pregando. Eles estão deturpando a palavra de Deus, né? E eles foram pelo prêmio de Balaão. Além de ir pelo prêmio de Balaão, eles foram também pela contradição, caíram, pereceram na contradição de Corá. Só acrescentando, eu acredito que pouca gente, né? A turma soube mais que era Balaão por causa da série, né? A Terra Prometida, né? Balaão era o famoso profeta de aluguel, né? Quem pagasse mais, a maldição, a bênção era, né? Dependendo do valor. E hoje é diferente, né? Hoje, aí se você quer ser abençoado, depende da sua quantidade, como muitos pregam aí, né? Depende da oferta, né? Então, se baseia no que podemos. Quem mais dá, né? Aquele, né, que mais semeia, mais, né, vai colher. Mas é dessa forma que Paulo está falando, né? Então, Balaão é esse camarada, né? Aí que se pagasse, ele ia. Pagou a X, ele estava lá, amaldiçoando. Só que, quando o povo de Deus foi diferente, ele não conseguiu, né? Ele mesmo dizia, eu subo para amaldiçoar e não consigo. Eu começo a abençoar. Eu vou amaldiçoar aquilo que já é abençoado. Não tem como, né? Ele falou, ele queria, mas não conseguia. E interessante que Balaão, né? Ele ali, numa das profecias que Balaque, o rei que contratou para amaldiçoar o povo de Israel, uma das profecias, acho que foi a terceira ou a quarta, não sei, quando ele subiu, ele ali fez a profecia sobre o Messias, né? Depois você vê lá, começa a partir do capítulo 23 de Números, 25, é quando começa as profecias, você vê lá direitinho. Então você vê, né, que quando Deus quer usar, ele usa, né? Até aquele que vai para amaldiçoar, aquele profeta comprado, né? Ele é como diz aquele ditado, né? Quando Deus quer, até o diabo faz, né? Não diz aí, né? Até Deus usou a jumenta. A jumenta, né? Ali abriu a boca, que pronto, para Balaão, né? Ia perder a cabeça se não fosse a jumenta, né? Se Deus não abrisse, né, a boca da jumenta. Então, eles também caíram na contradição
de Corá, né? E qual foi a contradição de Corá? É a busca pela posição, né? Corá era levita e queria fazer a função de sacerdote. Então, ele almejava uma posição, um ofício que não era o dele. Quantas pessoas, né, hoje têm lutado, brigado nas igrejas por causa de cargo, né? E quantos desses líderes, né, saíram das suas religiões, das suas igrejas, porque não estavam lá sendo o que para eles seria reconhecidos, e para eles ser reconhecidos, eles saíram das suas igrejas, né? A própria Igreja Universal, ela é dividida, saiu da Igreja Universal, a mundial, a internacional, né? A Genoduc, tudo saiu da Universal. A Genoduc já saiu da mundial. Já foi da mundial, né? Divisão da divisão. Né? Então, em busca de quê? Da liderança, do poder, né? Daquela liderança, né? Então, muitas pessoas hoje têm títulos, né? Hoje em dia é título para tudo que é lado, né? Cansaram de ser pastor, agora aí o cara disse, não, vou ser bispo. Bispo ainda é menos mal que está na Bíblia, né? Aí o outro disse, não, eu não quero ser bispo não, porque bispo é pequeno demais para mim, é pouco demais para mim, agora eu vou ser apóstolo, né? Eu quero saber, o outro lá disse que ele não era o apóstolo, agora ele era o pai apóstolo, que era o pai dos apóstolos, né? E daqui a pouco vão se ungir aí a Jesus Cristo, né? Porque essas pessoas estão em busca de posição, né? É aquela questão, a turma, é por isso que não se teve sucessão apostólica. A sucessão foi da doutrina que os apóstolos deixaram através do Espírito Santo. Então a gente tem que frisar isso bem. Então fica nessa questão, apóstolo, não, biblicamente, essa questão de apóstolo nos dias de hoje, né, como eles querem aí, né, falar que nem dizer aí, não existe, ou não existe, pessoal. A sucessão foi daquilo que os apóstolos deixaram. Não existe sucessão apostólica, porque os pais da igreja nenhum ousaram. E olha que teve discípulos do apóstolo João, né? Discípulos de Pedro. De Pedro que não ousaram esse tipo de apóstolo. Não ousaram, porque eles sabiam muito bem que não houve sucessão apostólica. Houve sim uma sucessão das doutrinas cristãs deixadas pelos apóstolos. É só a gente ver lá a história, né? A gente pode ver Policarpo, Irineu, Inácio de Antioquia, Clemente de Alexandria, Atanásio, Orígenes, todas essas pessoas vieram do primeiro, segundo século, após os apóstolos. Vieram após os apóstolos e nenhum tomou para si título de apóstolo. Todos eles eram bispos, eram diáconos, presbíteros. Nenhum se colocou como apóstolo. Quem se colocava como apóstolo, pessoal, eram justamente essas pessoas aqui, que não tinham autoridade nenhuma para suceder os apóstolos, não tinha vínculo nenhum com os apóstolos e queriam se fazer de apóstolos. O próprio Paulo, ele já combate falsos apóstolos ali, né? Então não houve essa questão de sucessão apostólica na história, né? Então se os pais da igreja lá, no ano 100, no ano 70, no ano 150, no ano 200, logo após a morte dos apóstolos, se nenhum deles que preservaram a palavra de Deus, que foram homens que morreram pelo Evangelho, foram homens que foram martirizados, uns foram queimados vivos, outros foram jogados na cova dos leões, nenhum deles se colocou como apóstolo, porque hoje tem apóstolo, pessoal. Então, pastor, você é contra esses apóstolos de hoje? Sou.
sou contra. Coloco aqui publicamente que sou contra, porque não tem base bíblica, não tem base histórica, não tem base teológica. E o que a gente vê, na maioria esmagadora dos casos, é só para ter posição, galgar posição. Eu conheço um camarada que foi ungido numa igreja, a profeta, e logo em seguida ligou para o pastor da igreja e disse: ó, agora quem vai mandar na igreja sou eu. Aí o pastor disse para ele: por quê? Porque diz na Bíblia que a igreja está na base, edificada no alicerce dos apóstolos e profetas. Como tu não é nem apóstolo nem profeta, quem manda agora sou eu. Então a gente vê que é luta por posição. A gente vê que é luta galgando, pessoas galgando posição. Nada mais do que isso. E interessante o começo, né, desse versículo 11, ele aqui toma aqui, né, ele pega um exemplo daqui dos ais que Jesus falou. Esses ais, ele leva o quê? O que simboliza esses ais? Juízo. Então, juízo sobre esses tais aqui, sobre essas três classes aqui, que repetem o que estão fazendo, né? Essa falsa religião aí, né? Essa busca pelo prêmio, pelo dinheiro, e a questão do forçar até um cargo, como o pastor falou aqui, né? Da rebelião de Corá, né? Lá em Números 16 que você vê isso, né? Datã, Corá e Abirão. Então eles eram levitas, né? Mas eles queriam tomar isso, e Deus, e só Arão que pode ser sacerdote. E muitas vezes a igreja é assim: é só o pastor que pode ser pastor, é só ali Jazz que pode ser isso, eu não posso ser não. Então eles queriam ali na força, e hoje está assim na força que aconteceu com eles, né? A Bíblia fala que a terra se abriu, ó, e engoliu tanto eles como as suas famílias. Juízo, esse ai é aqueles que Jesus faz para a cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, né? Então aqueles ai de Jesus, ele toma aqui como é que se chama aquela palavra, né? Esqueci agora a palavra. Então esses ai levando a juízo daqui, desses tipos de pessoas aqui, né? Depois esses ais ele vem repetir no livro de Apocalipse, né? Então aquilo que acontece lá no livro de Apocalipse, aquelas taças ali, né, derramadas, né, os selos se abrindo, tudo isso são essas coisas, né? Então a gente vê aqui, né, para a gente finalizar por hoje, né, já está perto aqui das 9, né, para a gente finalizar por hoje, a gente conclui com essa mensagem, né? Essas pessoas estavam no caminho de Caim, numa falsa religiosidade. Tem gente até que diz que não segue religião, mas é muito mais religioso do que aquele que diz que é religioso. Uma falsa religiosidade, fazendo sacrifícios por conta própria que Deus não ordenou, buscando o prêmio de Balaão, ou seja, dinheiro, cobiça, e caindo na contradição de Corá, buscando posição, altas posições, né? A gente vê nessas igrejas onde tem apóstolo, né, que o apóstolo, a apóstola, sei lá, só falta ser carregado no colo. Uma idolatria. É quase uma idolatria, só falta ser carregado no colo, né? Então, isso eu já vi, né, na prática, não foi que nem ninguém que me falou, né? Então, a gente tem que ter cuidado. Outra coisa, gente, toda autoridade espiritual tem que emanar da palavra de Deus. Toda autoridade espiritual ela tem que estar debaixo da palavra. Se você lendo a Bíblia, você vê que o teu líder, o teu pastor, ele está fora, ele tá enquadrado muitas vezes
Nesse quadro do versículo 11, então fuja desses tais. A Bíblia diz, fuja desses tais. Né? Então, que a gente possa não incorrer nesse erro aqui. O teu pastor, o teu líder, ele tem que estar debaixo da autoridade bíblica. Só. Amém? Então, fica isso aí pra gente. Eu acredito que a gente aprendeu muito por hoje. Semana que vem a gente vai do 12 ao 25. É mais leve, são coisas mais curtas, mas querendo ou não, a gente quando começa, traz assunto, traz debate e a gente preenche o tempo aqui, eu acredito que de uma forma muito proveitosa. Né? 1h30. 1h30 aqui, muito proveitoso, né? Em nome de Jesus. O nosso amigo Jadson, ele não é muito de falar, mas se ele quiser dar uma palavrinha final aqui, ou orar, e depois que ele fizer a oração, o presbítero antes também ora, e eu vou dar a bênção apostólica. Oremos para agradecer essa palavra abençoada, né, que acredito que aprendemos muito, apesar que os irmãos sabem que eu não sou muito de falar, assim, né, eu gosto muito de escutar, gosto muito de ler, e foi enriquecedor para mim estar aqui, porque eu agradeço a oportunidade aos irmãos. Amém. Né? Então, oremos. Senhor Deus, quero te agradecer, Pai, por essa palavra maravilhosa, por aprender mais um pouco de Ti, Pai. Abençoa a vida, Senhor, daqueles que estão assistindo esse vídeo, daqueles que vão assistir. Abençoa a vida do nosso pastor John, do presbítero Anderson, das nossas famílias, né, nossos familiares. Nos proteja, Senhor Jesus. Baixa a Tua graça sobre a vida de cada um de nós, né, ao pastor Márcio, que está assistindo, aos seminaristas, nossos amigos, a todos os familiares, para que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse momento tão difícil que estamos passando, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Mas te agradecemos porque tudo está no controle de Tuas mãos. Amém. Oh, meu Pai, obrigado mais uma vez, meu Pai, por essa noite. Que o que ouvimos hoje possamos, meu Pai, agora meditar e praticar, Senhor Jesus. Para que a gente possa ser levado por todo vento e doutrina, mas defendemos a nossa fé, defendemos, Senhor, a fé que nos levará, que nos leva à salvação, meu Pai. Que é o que diz a Tua palavra, que o final da nossa fé, é o resultado, a salvação das nossas almas. E oramos, meu Pai, novamente, meu Pai, pelo nosso país, pelo mundo, por esse problema que estamos passando, Pai. Amém. Capacita, Senhor, as autoridades, capacita, Senhor, para que se pense sempre no bem comum, sempre, Senhor Pai, num todo, não num grupo específico, Senhor Jesus. Dá sabedoria para os cientistas, para os médicos, Senhor, para que se possa encontrar uma cura, um medicamento, eu não sei, meu Pai, mas que o Senhor possa lhe capacitá-los, como sempre vem capacitando. E que se cumpra sempre, meu Pai, o Teu querer, a Tua vontade. Oramos, Senhor, sim, pelo fim dessa pandemia, Senhor, mas o Senhor sabe por que está acontecendo, e o Senhor sabe quando é que vai acabar, Senhor Jesus, porque o Senhor é soberano. Tu é que mandas, Tu és que mandas, Senhor Jesus. Estamos aqui orando, Senhor, humildemente, em nome de Jesus, mas, como disse o próprio Jesus, que seja feita a Tua vontade sempre, Senhor. Amém, Jesus. Obrigado por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Lembrando que próxima quarta continuaremos do versículo 12 até o 25, versículo por versículo, dessa forma que a gente está aqui. Espero que você tenha gostado, né? Espero que você tenha aprendido algo, né? Se você aprendeu, se você gostou, se você entendeu, escreve aí no comentário, né? E em nome de Jesus, próxima quarta, eu conto com a tua presença, né? Para a gente aprender mais aqui juntos da palavra de Deus. Amém?